A paz do Senhor, professores. Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a 8ª lição, que tem por título O ensino de Jesus sobre santificação no Sermão do Monte. O texto principal está em Mateus capítulo 5, versículo 14, que nos diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O resumo da lição nos diz: devemos viver de forma que a luz de Cristo brilhe em nossa vida. Ao lado nós temos a leitura semanal, é importante que você faça ela junto aos seus alunos pelas redes sociais. São 3 os nossos objetivos, querido professor. Primeiro, conscientizar de que os santos são bem-aventurados. Destacar que a santidade está diretamente relacionada com a prática da justiça e da solidariedade. E mostrar a eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. Pois bem, na lição de hoje estudaremos a respeito do sermão mais importante de Jesus. Esse sermão se encontra do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, e lá Jesus demonstra que a posição social, autoridade, dinheiro não são importantes no reino de Deus. O que importa é fidelidade e obediência a Deus. Glória a Jesus. O nosso texto bíblico, que é a base para essa lição, está escrito em 2 textos, em 2 lugares. Mateus capítulo 5, versículos do 13 ao 17, e Mateus capítulo 6, versículos 1 a 3, depois 5 a 7, e depois 16 ao 18. É importante que você faça essa leitura junto aos seus alunos, de maneira alternada, sequencial, para que todos tenham uma compreensão melhor do texto. A título de introdução, você pode explicar que nós vamos estudar o Evangelho de Mateus e os ensinamentos práticos de Jesus localizados no Sermão do Monte. Então esse sermão é um dos 5 registrados no Evangelho de Mateus. Dentre os 5 principais discursos de Jesus no Evangelho de Mateus, se destaca esse Sermão do Monte, que é conhecido porque Jesus o fez em uma região montanhosa, ok? Então nós vamos estudar sobre o testemunho do crente, o crente como sal, como luz. Esse momento de introdução é importante você fazer toda essa recapitulação, diálogo inicial sobre o Evangelho de Mateus, para que seus alunos possam se situar. Pode perguntar também se eles já conheciam esse sermão. Uma boa parte, né, se não todos vão dizer que conhece, é bastante conhecido, mas se tiver algum que não conheça, você já apresenta de uma maneira bem sucinta. Pois bem, vamos para o nosso primeiro ponto da lição. O título é: Os santos são bem-aventurados. Primeiro, professor, explicar aqui o que é ser bem-aventurado. Numa possível tradução seria feliz, muito feliz, mais do que feliz. Então, felizes em extremo são aqueles, né, que Jesus vai listar, e nós veremos. Nós encontramos no capítulo 5 de Mateus 8 bem-aventuranças. São elas: os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os que sofrem perseguição por causa da justiça. O interessante, ao vermos esse sermão de Jesus, é entender o grupo social ao qual ele se dirige. Os aflitos encontrariam conforto e justiça, sendo confortados pelo amor de Deus. Os pobres, os que sofriam, encontrariam a verdadeira felicidade nos ensinos de Cristo. Então nós vamos ver que esse sermão é dirigido a pessoas, muitas das vezes, excluídas da sociedade. As pessoas que estavam à margem, mas Jesus também alcança cada uma delas pelo poder da sua palavra. Nesse primeiro subtópico é importante nós destacarmos bem e explicarmos aos nossos alunos essas bem-aventuranças. Vou ler aqui um subsídio que eu preparei do nosso livro de apoio para que nós possamos ter uma melhor compreensão sobre o que nós estamos estudando. Então, sobre as bem-aventuranças,
o pastor César Moisés de Carvalho explica uma coisa bem interessante, que o próprio Jesus levou às últimas consequências o que significava viver como pobre, chorar, ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, limpo de coração, pacificador, perseguido por causa da justiça. Então Jesus era o mestre do discurso e da prática. Onde nós podemos ver isso? Questão de pobreza, Zacarias capítulo 9, versículo 9, Mateus 21, versículo 5, o choro de Jesus em João 11, 35 e Lucas 19, 41, Jesus como manso, Mateus 11, 29, capítulo 26, versículos do 66 ao 68 também, tendo fome e sede de justiça em Mateus capítulo 17, versículo 17, depois capítulo 21, versículos 12 e 13, Jesus misericordioso, Mateus capítulo 9, versículo 13, João capítulo 8, versículos do 3 ao 11, Jesus limpo de coração, Mateus capítulo 11, versículo 29, pacificador, Mateus capítulo 20, do versículo 24 ao 28, perseguido por causa da justiça, João capítulo 11, versículo do 46 ao 53, e ainda capítulo 18, do versículo 19 ao 23. Eu quero deixar esse subsídio aqui muito importante, nosso pastor César Moisés, porque ilustra que Jesus, para além do discurso, ele vivia cada uma daquelas bem-aventuranças. Então ele era bem-aventurado porque também vivia tudo aquilo que ele estava dizendo. Querido professor, no primeiro ponto ainda da lição, é importante nós falarmos como a lição trata do sal da terra e luz do mundo. Então nós, os santos em Cristo, precisam ter essa consciência de que somos sal da terra e luz do mundo. Os discípulos de Jesus devem ter uma vida temperada, purificada e sacrificial, comprometida e fiel aos propósitos de Deus na terra. Então, nós sabemos que a luz, ela deve resplandecer, ou seja, as pessoas devem ver as nossas obras e glorificar o nosso Pai. Enquanto sal, o que nós ouvimos muito sobre o sal é a sua condição a sua propriedade de conservar alimentos, de impedir o apodrecimento de alimentos. Então, trazendo para uma aplicação, nós devemos impedir o apodrecimento do mundo, nós devemos barrar a contaminação mundana. Mas para além disso, eu quero trazer uma citação de Barros, trazida pelo comentarista da lição, nosso pastor Natalino das Neves, onde ele diz: sabemos também que na Palestina de Jesus, os pastores levavam as ovelhas para o campo e durante o dia as deixavam soltas pastando. À noite, elas tinham de voltar ao aprisco para não serem presas das feras. Voltavam comendo o sal da terra que era frequente na beira do lago de Tiberíades e do Mar Morto. Olha que interessante. Como na história infantil de João e Maria, o sal da terra conduzia as ovelhas de volta ao rebanho. Era uma espécie de mapa para as ovelhas se guiarem também. Assim, quando Jesus disse, vocês são o sal da terra, ou vós sois o sal da terra, ele estava dizendo, vocês têm a função de reunir as pessoas dispersas no aprisco do Pai. Glória a Deus. Para que não se percam nem sejam presas das feras do mundo. A missão dos discípulos é a de unir a humanidade do reino do Pai. Então, para além da sua condição de preservar o alimento, temperar, purificar, o sal também tem essa característica de ser guia, de reunir as ovelhas, as pessoas para o aprisco de Deus. É importante que você traga essa informação a mais para os seus alunos. Então são essas nossas dicas para o ponto 1. Vamos para o nosso segundo tópico da lição. Olá, querido professor. O nosso ponto 2 tem por título: a santificação se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade. Aqui nós trataremos sobre 3 pontos que Jesus explicou. Primeiro, a esmola deve ser dada por amor e não por ostentação. O que é que acontecia? Muitas pessoas naquela época ficavam ricas, tinham muitos bens, muitas posses, mas às vezes essas posses, esses bens eram conseguidos por práticas ilícitas, por roubo, por suborno, exploração.
Mas o que é que acontecia? Eles davam esmola publicamente e logo eles eram venerados pela sociedade. É uma espécie de camuflagem. Eu roubo aqui, eu usurpo aqui, eu sugo aqui, mas eu vou ajudar um pouquinho para camuflar o meu ato ilícito, mentiroso e enganador. Então Jesus, ciente dessas coisas, e não é muito diferente de hoje, né? Tem pessoas que vão dar uma cesta básica a alguém, já leva o celular para tirar uma selfie. Vai dar um dinheiro, ajudar alguém, já grava, já faz um Reels, já posta no Insta. Olha que interessante como não é diferente daquela época. Então Jesus condena essa prática, ele está dizendo, olha, você quer dar esmola? Cuidado. Não faça isso para autopromoção, não. Jesus disse também que o que a nossa mão direita der, a esquerda não veja. É para nós fazermos isso em secreto, em amor, querendo ajudar o próximo, querendo seguir as diretrizes de Deus, as características do reino de Deus, ajudar, amar. Mas quando nós fazemos isso para nos autopromovermos, nós já recebemos o nosso galardão. Então muitas pessoas dão oferta, ajudam com cesta básica, dão esmola, mas a motivação do coração é errada. E é aqui que Jesus pega. Qual é a motivação? Você precisa trabalhar isso com seus alunos. Foque nesse segundo ponto da lição. A motivação é o que importa. O que está me motivando a dar esmolas, ofertas, cesta básica, ajudar o outro? O que é que me motiva? Se for minha autopromoção, já ganhei meu galardão e Deus não está aceitando. O outro ponto, isso daí a gente vê em Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 3. Em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, nós vemos agora sobre a oração. Como se não bastasse a questão das esmolas, Jesus explica também a nossa oração como deve ser. Porque algumas pessoas oravam em público. Lembra da oração do publicano e do fariseu? O fariseu dizia, Deus, eu não sou pecador como os demais homens. E o publicano só batia no seu peito, olhava para dentro de si, refletia e dizia, Deus, eu não mereço nem estar aqui. Eu sou um pobre pecador, um miserável. Mas eu careço da tua ajuda. Glória a Deus, da tua graça. Jesus ensina o quê? Que nós não devemos fazer como os escribas e fariseus, que oravam para serem vistos, longas orações, orações bem elaboradas, demoradas também, para se autopromoverem. Então muitas pessoas até nos dias de hoje fazem isso. A oração que só a introdução é uns 10 minutos. Então Jesus ensina que não é assim. Mas olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, porque ele vê o que está em secreto. O que é que Jesus está querendo dizer? A intenção, a motivação, Deus vê. E o teu pai que vê em secreto te recompensará. Mas ora só para você e Deus. É outra lição que nós aprendemos. Por quê? A santificação se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade. Não é para nos autopromovermos, não. E por fim, o jejum. Então, tanto a doação de esmolas, a oração, como o jejum, eram práticas comuns dos judeus. E o profeta Isaías já anunciava, exortando o povo de Deus, a prática do jejum, sem justiça e solidariedade, como inútil. Se eu só jejum, mas não acompanho o jejum com prática de justiça e solidariedade, não vale. Nós precisamos entender que o jejum, a oração, a esmola não é para um marketing pessoal. Não é para demonstrarmos uma falta de santidade, não. Nós jejuamos para nos aproximarmos de Deus, ficarmos mais sensíveis ao seu Espírito, executarmos obras que sem oração e jejum não é possível fazê-lo. Como os discípulos que não conseguiram expulsar um demônio, e Jesus disse, tem demônios, caixas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, querido professor, nós precisamos explicar aos nossos alunos, lembrá-los também de orar, dar esmola, jejuar, que é uma prática esquecida por muitos no nosso dia, mas com a intenção correta de se aproximar de Deus. Jesus vai exortar também, eu finalizo aqui, porque tinham pessoas que jejuavam, aí chegava para as outras, ai, como meu estômago está doendo, olha o semblante caído, ai meu Deus, como eu estou
triste aqui, com fome, mas eu estou jejuando para a glória de Deus. Olha, que falsidade, que hipocrisia. Já ganhou seu galardão. Sua recompensa já se foi. Jesus ensinou que quando nós jejuarmos, é importante que a gente lave nosso rosto, se ajeite, se organize, põe uma postura excelente para não deixar transparecer a nossa fome, a nossa dor. Glória a Deus. Porque o jejum só diz respeito a você e ao seu Pai que vem em secreto. Tópico 3. O tópico 3, querido professor, é a eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. Nesse ponto é indispensável dizermos que Jesus teve muita eficácia no ensino, nos seus sermões, porque ele alcançava os seus públicos. Jesus usava diversas maneiras, diversas formas, diversas maneiras didáticas para alcançar os seus públicos, que eram diversos. Mas uma delas, que o comentarista destaca aqui, é a utilização de ilustrações. E aí eu quero trazer um subsídio aqui sobre isso, só para você explicar aos seus alunos, e aí já é um momento que serve também para os nossos jovens pregadores, que a ilustração é um recurso no sermão bastante relevante e interessante para se usar. Entre as ilustrações utilizadas no Sermão do Monte, Jesus aplicou imagem, nós vemos em Mateus capítulo 5, versículo 14, hipérbole, Mateus capítulo 5, versículo 24, hipérbole é uma espécie de exagero. Metáfora, Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 14, por exemplo, vós sois o sal da terra. Eu não sou sal literalmente, mas ele queria passar um significado ao dizer isso. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 também. E comparação ou símile. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 26. Jesus tentava de diversos modos alcançar o seu público com diversos recursos. Ele tentava falar de modo que as pessoas entendessem. E outro ponto para a eficácia, esse daqui é o ponto didático, né, que o subtópico 1 do ponto 3 traz até o título, a didática do ensino de Jesus. Mas para a eficácia do seu ensino acontecer, nós vamos ver também, sobretudo no subtópico 3, do tópico 3, é a coerência entre a teoria e a prática. Não deixe de explicar isso. Jesus aparece ensinando que somente é possível alcançar o reino de Deus mediante a santidade. Jesus ensinou o que ele estava vivendo. Aí estava a autoridade que causava admiração em seus ouvintes. Como ele fala, olha a maneira como Jesus fala. As pessoas, meu Deus, que autoridade é essa? Glória a Deus. Ele vivia o que pregava e pregava também o que vivia. O ponto 3 é basicamente isso. Nós precisamos explicar isso aos nossos alunos. E a história que Jesus contou sobre o homem que constrói a sua casa sobre a rocha e sobre a areia. Então, a primeira casa construída sobre a rocha pelo homem prudente é aquele que ouve a palavra e coloca em prática, vivendo uma vida de santidade, portanto. Já a segunda, o homem constrói a sua casa sobre a areia, que é o quê? Aquele homem insensato, que ouve a palavra, mas não coloca em prática. Então, Jesus, desde o início do sermão, está ensinando e contrastando a diferença entre a justiça dos homens, praticada pelos fariseus, que era uma farsa, só um papel, só um teatro. Jesus comparou os fariseus e escribas aos sepulcros caiados. Ora, por fora é bonito, mas por dentro é podre. É por isso que nessa lição sobre santificação nós precisamos ensinar aos nossos alunos. Santificação é algo entre você e Deus que é externo para a sociedade, lógico, mas a sinceridade. O processo de santificação não aceita camuflagem. Ou nós somos ou não somos. Então os fariseus tinham uma prática
semelhante àquele homem que construiu a sua casa na areia. Eles sabiam a palavra, mas não praticavam. Mas quando praticamos, como Jesus pregava e praticava, como a palavra é, nós somos o homem que construiu a casa sobre a rocha. Então a rocha significa, nesta parábola, os ensinos de Jesus colocados em prática. Querido professor, encerra a sua aula dizendo que santidade é necessário e não pode ser ato fingido. Nossas ações, como oração, jejum, ajuda ao próximo e outras coisas mais que fazemos, não pode ser para nos autopromovermos como os fariseus. Senão estaremos construindo nossa casa na areia. Nós precisamos ser sinceros com Deus. E construirmos a nossa casa na rocha. Ouvirmos a palavra, colocarmos em prática, em nome de Jesus. Vamos para o nosso momento EBD. Olá, querido professor, estamos com mais um momento EBD. Isso mesmo, que é o momento EBD. É o momento da Escola Bíblica Dominical, no culto à noite. Você conversa com seu dirigente, ou pedindo autorização, ou pedindo para ele fazer a apresentação da lição que vocês estão estudando. É um momento em que você vai expor de maneira bem rápida o título da lição, o que vocês estão estudando nesse trimestre, a próxima lição a ser estudada e convidar os membros da igreja que ainda não participam da Escola Bíblica Dominical. Faça isso. Muitas igrejas estão fazendo, tem dado certo e eu creio que na sua também não vai ser diferente. Vamos agora para o nosso momento de subsídios pedagógicos. Olá, querido professor, estamos com mais um momento de subsídio pedagógico para que você venha enriquecer cada vez mais as suas aulas. Professor, para este momento, em primeiro lugar, nós queremos lembrá-lo da nossa dinâmica trimestral. Isso mesmo. O que é a nossa dinâmica trimestral? É a divulgação do que nós estamos estudando nas mídias sociais. Nós estamos estudando sobre santificação. É importante que seus alunos façam resumos, imagens sobre os temas que estamos estudando, as lições que estamos estudando e divulgue. Você pode criar uma página para a sua escola bíblica dominical, você pode criar um Insta, pode criar qualquer mídia para divulgação dos trabalhos realizados na sua EBD. Tem sido uma bênção. Nós aqui no Vale do Sonho estamos fazendo também. E eu tenho certeza que essas mensagens nas mídias sociais têm alcançado pessoas que não frequentam a EBD e as que frequentam também. Como dica número 2, nós queremos trazer para você a diretriz pedagógica trazida na lição. Então, esta orientação consiste em ampliarmos, mostrarmos para os nossos alunos um quadro que a lição traz na sua página 55, que traz algumas maneiras de pensar de Jesus Cristo que estão inseridas no Sermão do Monte. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, Jesus fala sobre assassinato. Ele diz que evitar matar não é o bastante. Devemos também evitar a ira e o ódio. Olha que interessante, é um quadro que resume alguns ensinamentos de Jesus do Sermão do Monte. É importante que você reproduza isso com seus alunos. E agora, querido professor, como dica da semana, eu quero trazer para você um complemento e o texto. São 8 bem-aventuranças que Jesus traz no seu sermão. Capítulo 5 de Mateus. 8. Você vai botar o seguinte. Você vai escrever em tiras de papel a parte inicial e a parte final. Você pode também digitalizar, imprimir, rapidinho você faz isso. E vai cortar a parte inicial da final. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 3, diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você vai colocar uma parte do versículo, bem-aventurados os pobres de espírito, separado da parte final, porque deles é o reino dos céus. E vai deixar tudo embaralhado. Você vai dividir a sua sala em 2 grupos. O grupo que organizar corretamente primeiro ganha. Aí você pode pensar algum brindezinho, alguma coisa para presenteá-los. Ok, professor, deu para entender? Eu vou repetir. Vai pegar o versículo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Vai dividir
uma parte, bem-aventurados pobres de espírito, e separado em outro papel, porque deles é o reino dos céus. E os alunos terão que juntar cada versículo das 8 bem-aventuranças de maneira correta. O grupo que terminar primeiro vence, ok? Eu vou deixar disponibilizado aí para você, para lhe ajudar. Caso você não queira escrever à mão ou não tenha condições de digitalizar, você baixa aí o PDF e dará tudo certo. Se não tiver na descrição do vídeo, vai estar nos comentários. Então, dá uma olhadinha lá e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Não deixe de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, comentar alguma coisa. Toda semana nós estamos no ar com dicas e subsídios para que você venha enriquecer cada vez mais a sua aula. A todos, a paz do Senhor.